Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 13 de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Impasse na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com falta de acordo, o Congresso pode ficar sem o recesso de julho. Comissão mista aprova relatório sobre o MP do Código Florestal, mas análise de pontos polêmicos fica para agosto. CPI mista da violência contra a mulher está em Salvador. Veja os principais destaques do plenário de ontem e sinal digital da TV Senado chega a Belo Horizonte. Agora, no Senado em Dia. Sem acordo, segue o impasse na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias que fixa as regras para a elaboração do orçamento de 2013. Se o Congresso não aprovar a LDO até a próxima terça-feira, o recesso parlamentar está automaticamente suspenso. Impasse na Comissão de Orçamento. As duas reuniões marcadas para votar a LDO foram canceladas. A oposição não aceita aprovar o relatório do senador Antônio Carlos Valadares. Democratas e PSDB dizem que o governo descumpriu um acordo, a liberação de R$ 2.500.000 em emendas para cada parlamentar. Iremos entrar em obstrução. Essa responsabilidade não é nossa. Nós estamos há 3 meses tentando manter um diálogo com o governo. Se o governo deixou para os últimos dias, eu acho que tem que cair a responsabilidade no colo do governo, não das oposições. A legislação proíbe a liberação de dinheiro de julho até as eleições de outubro. Para tentar garantir a votação da LDO, o governo prometeu fazer o empenho das emendas. O empenho significa o seguinte, um compromisso do Executivo em que, em dado momento, quando a legislação permitir, haverá o convênio e a liberação do recurso correspondente. Mas a proposta não convenceu a oposição. A oposição não aceita por um motivo muito claro e muito simples. O governo está transformando o orçamento da União em uma ferramenta eleitoral. Só os parlamentares são do PT que têm o direito de receberem suas emendas? O Congresso corre contra o tempo. Se não aprovar a LDO até a próxima terça-feira, o Poder Legislativo fica sem recesso. O presidente da Câmara ainda acredita que é possível. Nós temos como votar a LDO até a meia-noite da terça-feira. Então, até lá, nós vamos fazer todo o esforço para chegar a um acordo ou entendimento. Mas o relator da LDO não está tão otimista. Só posso acreditar na semana que vem que será votada a LDO se houver um acordo com a oposição. Sem o recesso parlamentar, os prazos para a tramitação de medidas provisórias seguem normalmente na Câmara e no Senado. E duas MPs que tratam do Plano Brasil Maior correm o risco de perder a validade. Não votando na LDO significa dizer que essas medidas provisórias vão vencer no 1º de agosto. O governo quer a diretriz orçamentária até para organizar melhor o seu orçamento. Se não vier, o governo vai continuar trabalhando, principalmente durante o recesso, para que a gente vote as medidas provisórias que estão na Câmara dos Deputados. Depois de mais de 6 horas de reunião, a comissão mista que analisa a medida provisória do Código Florestal aprovou o relatório do senador Luiz Henrique. Os pontos mais polêmicos do texto ficaram para agosto. Descontentes com o texto do relator, senador Luiz Henrique, ruralistas e ambientalistas do Democratas, PP, PV e PPS queriam mais tempo para discutir a matéria. A intenção deles era evitar a presença de parlamentares para nem abrir a reunião. Mas o governo tinha pressa para votar antes do recesso de julho e conseguiu o número suficiente de deputados e senadores. Os ruralistas usaram, então, manobras regimentais e questionaram a ata da última reunião. Em votação nominal, a ata foi aprovada por 13 votos. 6 parlamentares se declararam em obstrução. O clima ficou tenso. Eu estou pedindo a Vossa Excelência questão de ordem. Questão de ordem. Caiado. Não pode ser computado. Deputado Caiado, o senhor não está autorizado por essa mesa. Esta mesa eu presido, eu não lhe passei a palavra. Com os ânimos mais calmos, o senador Luiz Henrique anunciou mudanças no texto. A reunião foi suspensa por 1 hora para que todos analisassem as alterações. Na volta, mais discussão. Eu não tenho direito de trair as minhas convicções. Eu sou um produtor rural. Tão importante quanto plantar agora e produzir agora é preservar a nossa biodiversidade.
Os ruralistas racharam. Deputados do DEM tentaram evitar a votação do relatório até o último minuto, mas os senadores votaram com o relator. O texto foi aprovado por 16 votos. Eu acredito que foi um avanço imenso, trouxe tranquilidade, segurança jurídica. É suficiente? Não. Nós ainda temos que continuar batalhando, discutindo. Esse projeto do governo simplesmente faz cortesia com o chapéu alheio. Ou seja, ele diz, olha, nós teremos que recompor, teremos que fazer tudo isso, mas, no entanto, ele não entra com nada e joga todo o ônus sobre as costas do produtor rural. Os pontos mais polêmicos da MP do Código Florestal ficaram para agosto. A comissão mista volta a se reunir no dia 7 para analisar os 343 destaques que tentam alterar vários artigos do relatório. Essa votação, eu não tenho dúvida que vai se repetir, tá? E nós vamos continuar conversando, dialogando, para que tenhamos uma lei ambiental, como já temos, a mais avançada do mundo. A CPI mista da violência contra a mulher está em Salvador. É a 9ª visita da comissão aos estados brasileiros. As parlamentares constataram na Bahia uma estrutura precária para a investigação das denúncias e punição dos responsáveis. Veja na reportagem de Tiago Tibúrcio e Josenir Melo. A relatora da comissão, senadora Ana Rita, foi à vara de violência doméstica e familiar em Salvador. Lá existem 12 mil processos, a maioria sobre agressões cometidas pelos próprios companheiros das vítimas. Promotores, defensores públicos e a juíza reclamam da falta de estrutura disponível para o atendimento. Faltam de psicólogos a oficiais de justiça. Número insuficiente de servidores. A equipe multidisciplinar, que é muito importante, verificar em loco a situação da violência, entrevistar o agressor, conhecer o ambiente familiar. O estado tem 417 municípios e apenas 2 varas como esta. Em Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, há somente 2 delegacias especializadas no atendimento à mulher, o que desestimula as denúncias. Falta o pessoal, a equipe é insuficiente, há um acúmulo muito grande de processos. Aqui neste caso, nesta vara, tem 12 mil processos. Não é por falta de vontade dos profissionais que estão aqui, isso ficou bastante claro, mas a equipe é pequena, é insuficiente para atender toda a demanda. E essa é uma realidade que nós estamos também encontrando nos outros estados. A CPI também se reuniu com entidades que compõem a rede de atenção a mulheres em situação de violência em Salvador. A senadora Lídice da Mata resume os principais desafios dessas mulheres. É um estado machista, patriarcal, um estado em que a própria justiça tem dificuldade de incorporar a Lei Maria da Penha, quanto mais o conjunto dos outros agentes públicos. Então, esse é um processo de conscientização e de conquista. As parlamentares também se reuniram com o vice-governador do estado. Nesta sexta-feira, elas fazem outra diligência, visitam a Delegacia de Atendimento à Mulher e, à tarde, participam de uma audiência pública na Câmara Municipal de Salvador. O relatório final da CPI da Mulher deve ser entregue no final do ano. A audiência desta tarde da CPI está marcada para as 2 horas. Foram convidados para o debate gestores, além de representantes do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública e de movimentos sociais. A Comissão de Relações Exteriores aprovou ontem a indicação de 2 diplomatas para embaixadas do Brasil no exterior. Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo plenário do Senado. Indicada para o cargo de embaixadora do Brasil em Moçambique, Lígia Scherer foi a primeira a falar. Ela destacou que a nação africana é a que mais recebe cooperação técnica brasileira depois dos países do Mercosul. O Brasil importa alumínio e exporta alimentos, máquinas e produtos manufaturados de Moçambique. O desafio para os próximos anos é aumentar o comércio bilateral. O comércio bilateral, ele ainda é aquém do que poderia ser. Há um grupo de trabalho instituído há uns 3 ou 4 anos, justamente para ver maneiras de fortalecer o intercâmbio bilateral, sempre maneiras de fortalecer as relações.
Vera Lúcia Machado é a escolhida do governo para ocupar o cargo de embaixadora-chefe de missão junto à União Europeia. A crise econômica que afeta a maioria dos 27 países do bloco político-econômico trouxe desemprego, xenofobia e perspectiva de lenta recuperação. A diplomata disse que o Brasil é considerado um parceiro importante para superar a crise. A União Europeia continua sendo o maior parceiro do Brasil. Tem um PIB comum maior do que dos Estados Unidos, maior do que a China, e é um mercado preferencial para muitos setores da economia brasileira. Eu agradeço a presença da embaixadora Lígia Maria Scherer, indicada e agora aprovada para a República de Moçambique, cumulativamente para o Reino da Suazilândia e a República de Madagascar, e da embaixadora Vera Lúcia Barro Incrivano Machado, indicada, agora aprovada, como embaixadora extraordinária e plenipotenciária, chefe da missão junto à União Europeia. As indicações de Lígia Scherer e Vera Lúcia Machado devem ser votadas no plenário do Senado no dia 17 de julho, última data de trabalhos antes do recesso parlamentar previsto no regimento interno do Senado. Hoje, às 14h, o plenário do Senado realiza sessão especial em comemoração ao centenário de nascimento do maestro Eleazar de Carvalho. Cearense de Iguatu, o regente estreou sua primeira ópera, O Descobrimento do Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fez especializações e atuou no exterior e foi regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira durante muitos anos. Eleazar de Carvalho foi membro fundador da Academia Brasileira de Música. Ele morreu aos 84 anos em 12 de setembro de 2006. A sessão em homenagem a Eleazar de Carvalho será transmitida ao vivo pela TV Senado. E veja agora os destaques do plenário de ontem. O senador Cacildo Maldaner criticou as greves de servidores públicos em vários setores da administração. Tenho plena convicção de que, sob o prisma dos servidores, as reivindicações são sempre justas, claro. Ou uma defasagem, ou é isso, ou é aquilo, houve uma promessa, e aí eles procuram buscar. Mas, antes de paralisar serviços públicos, ou mesmo atividades privadas, deve, como disse antes, serem esgotadas todas as vias de negociação. O senador Álvaro Dias comentou a declaração da presidente Dilma de que o desenvolvimento de um país se mede pelo que ele faz, pelas suas crianças e adolescentes, e não pelo PIB. Houve um momento em que o país ouvia sempre o discurso do espetáculo do crescimento. Eram palavras soltas ao vento na expectativa de iludir a boa-fé dos brasileiros. Esse discurso ficou no passado. Agora dá lugar ao discurso de que um país não se mede pelo seu produto interno bruto. O senador Cristóvão Buarque elogiou a declaração da presidente e acrescentou que é importante medir se o país tem ou não corrupção. Nós precisamos passar a medir se o Brasil vai bem ou vai mal, não pelo PIB, como disse o presidente Fernando Henrique Cardoso, como disse a presidenta Dilma, mas, por exemplo, se o país tem ou não tem corrupção. O senador Sérgio Souza falou das dificuldades enfrentadas pela suinocultura. É fundamental, senhor presidente, estarmos atentos para a crise vivida pelo setor e procurar, juntamente com o governo brasileiro, apresentar soluções para a suinocultura do Brasil, que é uma das mais importantes cadeias produtivas desse país, gera milhares e milhares de empregos por esse país afora. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa fez ontem um balanço dos trabalhos no primeiro semestre deste ano. No total, 60 projetos de lei tramitaram na comissão entre fevereiro e junho. 37 foram aprovados. Foram realizadas 33 audiências públicas para discutir assuntos como planos de saúde, proteção de ativistas ambientais, violência no campo, mobilidade urbana, entre outros. Estiveram presentes na avaliação representantes dos trabalhadores, indígenas, aposentados e idosos. Belo Horizonte é a mais nova cidade a receber o sinal digital da TV Senado. A rede legislativa de TV digital foi lançada ontem na capital mineira. O secretário de Comunicação Social, Fernando César Mesquita, representou o Senado na solenidade. A reportagem é da TV Assembleia.
o presidente da Assembleia inaugurou oficialmente as transmissões da Rede Legislativa de TV digital. No canal 61 estarão disponíveis as programações das TVs do Senado, Câmara Federal, Assembleia e câmaras municipais. Se o sinal digital está disponível na sua cidade, basta ter um receptor ou uma TV que já venha com o equipamento instalado para acessar a multiprogramação. É o futuro que chegou na Assembleia. Eu acho que agora o cidadão vai poder acompanhar o trabalho da Assembleia numa imagem de qualidade. Minas Gerais é um dos estados pioneiros nesse processo de prestar contas à população através da sua Assembleia, a sua TV legislativa, e conciliando com a cobertura também dos deputados federais e dos senadores. O compartilhamento de canais vai democratizar o acesso ao trabalho legislativo. O processo é econômico, já que prevê a divisão dos custos. Dessa forma compartilhada, a gente consegue chegar até o interior, reduzindo custos de forma bastante econômica, de forma razoável e permitindo ainda depois um processo de manutenção. Com essas televisões, em sinal aberto e gratuito, o que vai acontecer? Nós vamos poder levar à grande maioria da população o debate que acontece dentro do parlamento em todas as esferas. O pioneirismo da TV Assembleia de Minas na integração com o Senado e a Câmara Federal faz parte do direcionamento estratégico do Legislativo Mineiro. Hoje temos essa grata felicidade de inaugurarmos essa parceria Assembleia de Minas, Câmara e Senado. E apresentando para a sociedade mineira esse belo presente para a democracia que se chama TV digital. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.